Olá, crianças! E aí, como vocês estão? Estão bem? Ai, que maravilha! Saber que vocês estão bem, que está dando tudo certo, que vocês estão fazendo as atividades, tá? Que vocês estão se dedicando. Fico muito feliz com tudo isso, tá, meus amores? Então vamos agora agradecer, né? A palavra é gratidão. Gratidão por tudo, pela família, pelo alimento, pelo que vestir, pelos seus estudos, pela escola, pela vida, por não estar doente, né? Estarmos todos muito bem. Graças a Deus, Senhor. Então é só agradecer por tudo. Lembrem sempre disso, tá? Gratidão, de fazer a oração a Deus, estar sempre agradecendo, né? Pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, por tudo, até as pessoas que não conhecemos, que possamos estar também em oração, tá certo? Então agora eu vou deixar vocês copiando a agenda um pouquinho, tá? Copiem a agenda e a gente começa já a nossa aula, tá certo? A agenda de hoje, copiem, preste atenção às páginas, tá certo? Muito bem, crianças. Eu vou ler para vocês, tá? A agenda de hoje, redação, quinto ano, interpretação textual. Nós vamos trabalhar com alguns textos. Vamos concluir toda essa parte, tá? Da segunda etapa, tá bom? Então, nós vamos concluir os textos que faltam. Os gêneros são alguns, bem simples, tá bom? E atividades, livro de português, você precisa estar com o seu livro de português, todo o seu materialzinho aí. 134, 135, 146 e 147. Para casa, livro, páginas 155, 156, 162 e 163. Você vai ver que são exercícios simples, fáceis de fazer, tá bom? É leitura, muita leitura hoje em redação, tá certo? Saudades, que eu já falei, são muitas, e muitos beijos para vocês, tá bom? No coração, tá certo? Então vamos começar? Na página 134 e 135, lembra daquele texto, A Invenção do Relógio? Pronto, hoje vocês vão trabalhar com pesquisa, formulário de pesquisa, ou seja, preencher uma fichinha com os dados de alguma invenção que você vai escolher, tá certo? Tá na página, pegue seu livro e me acompanhe, por favor. Na página 134. Então aí tem planejando suas ideias, formulário de pesquisa, isso aqui vai ser individual, porque nós não estamos na sala de aula. Se estivéssemos em sala, nós iríamos trazer as pesquisas, formar grupos, apresentar o trabalho, tá certo? Mas como você está em casa, você vai pesquisar. Então, no item 1, planejando suas ideias, decidam qual invento será o objeto de pesquisa. Qual invento você vai querer? Relógio, óculos, papel, internet, telefone, avião ou outros da sua escolha? Você pode escolher outros, tá bom? Não tem problema. Muito bem, crianças. Então, essas informações, elas podem ser digitais, você vai pesquisar na internet ou em livros, tá bom? Entenderam, né? Essa parte aqui que você vai preencher esse formulário com as informações da sua pesquisa. Na página 135, você só precisa ficar atento ao rascunho. A parte de revisando suas ideias e texto final não dá agora, porque seria em dupla e não está sendo. Você está fazendo individual. Então, vamos ver algumas considerações aí. Alguns inventos foram desenvolvidos ao mesmo tempo em diferentes lugares, por diferentes pessoas, no campo da ciência. As descobertas passam por sucessivos aprimoramentos,
contando com a colaboração de muita gente. Desse modo, nem sempre é fácil determinar a autoria e a data ou período em que o invento foi criado, tá certo? Para preencher o campo curiosidade, vocês devem redigir com suas próprias palavras um parágrafo, ou menos, tá? São informações, é uma curiosidade, contando algum dado curioso sobre a biografia do inventor ou sobre a criação, a invenção. Então, esse número 1 e o número 2 do rascunho é muito importante que você leia mais uma vez e preste atenção, tá certo? Entenderam a página 134 e 135? 134 e 135 é o formulário de pesquisa. É uma invenção, onde você vai buscar informações. Vamos para a página 146. Na página 146, só que antes de chegar na 146, nós temos a 144. A 144, 145 eu não coloquei aqui, porque aqui são atividades. Então, a 144, 145 é uma entrevista. O que é uma entrevista? A entrevista são informações, né? São opiniões, né? Nem informações, opiniões do entrevistado. Alguém que está sendo entrevistado e vai falar sobre determinado assunto, ok? Pode ser oralmente a entrevista e ela pode ser escrita, tá bom? Então, na página 144, diz assim: antes de ler, converse com os colegas. Estamos conversando aqui, professor e vocês aí do outro lado. Você conhece a pessoa da fotografia? Olhe para o seu livro. Você já viu essa escritora? É uma das escritoras mais queridas do nosso Brasil. Ela se chama Ruth Rocha. Quem já leu algum livro da Ruth Rocha? Tem vários livros dela, né? Muitos livros bons, tá? As escolas sempre selecionam livros da Ruth Rocha porque são livros bacanas, tá bom? E aí diz assim: onde esse texto foi publicado? Esse texto ele foi publicado na internet, tá? Ele é um texto que foi publicado na internet. É uma entrevista, onde ela vai falar da tecnologia, que as crianças gostam muito de ler, mesmo com toda essa internet. Então, ela fala coisas muito bacana e especial, tá certo? Diz assim: as crianças de hoje gostam mais de ler. Ruth Rocha comemora 50 anos de carreira. Então, ela bate um papo exclusivo, né, a escritora, com a redação Pais e Filhos. Eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês, tá bom? E os demais vocês vão ler para realizar a atividade. Nesta quinta-feira, uma das escritoras mais queridas do Brasil comemora 86 anos e nos permitimos o clichê de dizer que quem ganha o presente somos nós. Isso porque este ano, Ruth, mãe de Marina e avó de Miguel e Pedro, também comemora 50 anos de carreira. Viva! Então ela vai falar aqui, ela vai conversar, né, os sucessos das histórias dela, dos livros dela, certo? Então, isso aqui também é um gênero textual, entrevista. Na página 145, lembrando que a 146 e 147 é o exercício. Pais e filhos, como avalia sua trajetória? Aí a Ruth Rocha vai responder, né, que ela está muito feliz com seus 50 anos, foi muito feliz todos esses anos, uma carreira boa que começou logo. Quando comecei a escrever, com 38 anos, meus livros venderam bem e tinha vontade de escrever mais e mais. Depois, outra pergunta. Muita coisa mudou nesses 50 anos da sua carreira? A tecnologia, principalmente, avançou bastante.
Como acha que é o leitor mirim de hoje? Olha o que é que ela diz. Vou ler um pouquinho para vocês. As crianças de hoje gostam muito de ler. A gente tem a impressão que não, mas elas gostam sim. No meu tempo, as crianças não liam tanto. Eu lembro que lia muito e não tinha com quem conversar sobre os livros. Ou seja, ela não tinha como compartilhar a leitura dela, mas ela lia muito na época dela. Aí também ela diz que a educação, né, hoje a educação dá mais importância para as crianças. Elas têm mais acesso à tecnologia, ou seja, tem um espaço bem amplo, né, de descobertas, de aprendizado. Como podemos continuar a cativar os leitores? Pais e filhos, pergunta ela. Assim como as crianças gostam de livro, também podem gostar de televisão, jogar no celular. Ela diz que pode, tudo tem que ter só disciplina, né? Mas pode jogar no celular, mas também tendo um compromisso com a leitura. Há espaço para tudo, mas sempre existem crianças que preferem os livros. Eu conheço alunos que preferem os livros, estão sempre com o livro, né, na mochila, lendo. Pais e filhos, o que mais deseja para as crianças do Brasil? De maneira geral, sempre desejo saúde, porque é muito importante. Mas também desejo educação. Desejo que todas as crianças sejam educadas. Com todos os problemas do mundo, educação faz muita falta. Com certeza, educação é tudo, né? Então é preciso muita educação, muito incentivo para que as crianças se tornem leitores, né? Quando tiverem adultos, continuem lendo bastante. Então, até aí, meus amores, são 2 gêneros textuais, uma pesquisa e uma entrevista. E você vai fazer o exercício. Pause agora, né, o seu vídeo e faça os exercícios da entrevista de Ruth Rocha. E nós iremos voltar com essa correção, tá certo? Vamos prestar bem atenção, porque as perguntas estão contidas no texto. Então, você vai responder de acordo com o texto, tá certo? Olá, crianças! Voltando com a nossa correção, não é isso? Nós vamos começar agora com a nossa correção da atividade. Só que antes de eu começar a correção, eu quero falar para vocês da tarefa de casa, tá certo? Vocês também estão levando para casa 2 gêneros textuais. Um é o e-mail, tá? Que é um endereço eletrônico, onde vocês vão fazer o exercício, vão ler o texto. Eu disse que teria muita leitura, né? Ia ter muita leitura. Então, vocês vão ler esses e-mails aí, tá? E-mails e acontecimentos. Você costuma enviar e-mails? Se sim, pelo computador ou pelo celular? O que é que você utiliza mais? Você vai ler mensagens eletrônicas que 2 amigas trocaram entre si. Então, a tarefa de casa são e-mails, né? 2 mensagens que 2 amigas trocaram entre elas, entre si, tá bom? E o outro texto, que é na página 162 e 163, é a tecnologia e as relações de trabalho. O tema é... Então, olha aí como um tem a ver com o outro, né? Tá tudo, né, compartilhando, né, o assunto. A tecnologia e as relações de trabalho. Então, vocês vão observar essas imagens, tá? Tem algumas perguntas, são 4 perguntinhas, todas bem pessoais, que você pode responder no seu livro ou então pode colocar as respostas no seu caderno. São perguntas pessoais, tá bom? Tudo falando sobre essa tecnologia. Então, nesta unidade, nós estudamos inovações tecnológicas que vêm modificando nossa relação com os estudos e com outras pessoas, né?
toda essa mudança, essa tecnologia gera uma grande mudança, não é isso? Você conhece esses meios de transporte? Aí você vai responder. Como você imagina que era a vida das pessoas antigamente? Então observe, quanto tempo você acha que elas levavam para se deslocar de um lugar para o outro? Você já viu um trem-bala? Sabe o porquê de ele receber esse nome? Olha aí, pesquisa, né? Quais eram os desafios de um cocheiro ou dos maquinistas de bonde e Maria Fumaça no passado? E dos motoristas dos novos transportes coletivos como o trem-bala? Tem um texto aí que você vai ler também. O futuro é o carro sem motorista? E aí, o que é que você acha? Então, você vai ler também esse texto e continua mais 5, 6 e 7 perguntas. Converse com os colegas e o professor sobre as perguntas abaixo. Troque ideias com seus familiares, né? O que você achou dessa notícia? Já imaginou um transporte que não tem um motorista? Quando essa realidade for popular, o que você imagina que vai acontecer com as profissões de motorista e maquinista? Com as novas tecnologias de transporte, que profissão você imagina que surgirão ou se tornarão mais comuns? Quais é que você acha aí? Será que é a parte da informática, né? As inovações? Então, todas são respostas pessoais, tá bom? Onde você vai pensar um pouquinho para responder. E voltando para a nossa correção da nossa escritora, né? Sobre a entrevista de Ruth Rocha. Vamos lá? Página 146. Marque o X. O texto que você acabou de ler é um conto, uma entrevista ou um artigo de opinião? Muito bem. Entrevista. Marque o X aí. Com base nas respostas de Ruth Rocha, coloque V para verdadeiro e F para falso. Os livros da autora foram um fracasso de vendas, o que fez com que ela pensasse em desistir? Isso é verdadeiro? Falso, né? Não é verdadeiro, é falso. As crianças hoje leem mais do que no passado? Verdadeiro. As crianças hoje têm mais acesso à tecnologia e são educadas de maneira mais livre? Verdadeiro, né? Antigamente não tinha tanta autonomia, não era tão livre assim. Quem gasta muito tempo no celular lê pouco? Falso. Para o desenvolvimento das crianças, a educação é mais importante que a saúde? Falso. Então, isso aí com base nas respostas de Ruth Rocha. Ruth Rocha pode ser considerada uma escritora de sucesso? Sim, né? Com certeza. Por quê? Porque ela já vendeu mais de 40 milhões de livros. Por isso ela é uma escritora de sucesso. Qual a finalidade do texto que aparece antes das perguntas do entrevistador e das respostas do entrevistado? É para apresentar ao leitor o quê? De forma clara, forma objetiva, a pessoa que será entrevistada. Então, tem que mostrar, né, de forma bem clara quem é o entrevistador e quem vai ser entrevistada. Porque os pais da escritora eram diferentes? Porque eles permitiam que a filha lesse o que ela desejasse. Ela lia o que ela queria. Era uma época que as crianças eram educadas sem liberdade, sem autonomia. Então, porque permitiam que a filha lesse o que desejasse, era isso que eles faziam. Ó, eu vou repetir a quinta, tá, criança? Para ficar mais explicado para vocês. Porque os pais da escritora eram diferentes. Porque mesmo naquela época, eles permitiam que a filha lesse o que ela desejava. Mesmo numa época em que as crianças não tinham muita liberdade e nem autonomia. Mas ela lia o que ela tinha vontade, certo? Página 147.
Ruth Rocha lia muito quando era criança. Em sua opinião, o gosto da autora pela leitura influenciou a escolha dela para se tornar escritora? O que é que você acha? É uma resposta pessoal. Responda aí com a sua opinião. Sétima, que recursos visuais foram usados para diferenciar perguntas e respostas na entrevista? O que foi que eles fizeram, né? Para identificação do entrevistador e do entrevistado, as perguntas estavam destacadas em negrito. Se você olhar lá no texto, estavam destacadas as perguntas bem em negrito, preto, né? Então, fazia esse destaque, ok? Em negrito. E as respostas estão escritas, as respostas da autora eram sem destaque. Em negrito era a pergunta de pais e filhos, né? O que estava fazendo a entrevista. A partir da segunda pergunta e resposta, são usadas as siglas PIF e RR. PIF, o que é que significa? Pais e filhos. E RR, Ruth Rocha. Muito. A nona questão. A nona questão seria uma conversa entre alunos e professor. Mas você vai poder responder, tá certo? No começo eu perguntei se alguém já tinha, né, já leu algum livro de Ruth Rocha. Se você já leu, se sim, qual foi esse livro? São respostas todas pessoais, tá bom? Você tem um escritor preferido? Qual o escritor que você gosta? Então, tente lembrar dos livros que você já leu. Tem algum escritor que você gosta muito? Quais livros dele já leu? Então, tente lembrar qual livro desse escritor que você gosta muito e que você já leu. Que tal brincar de entrevista? Essa atividade aqui não dá pra gente fazer, a não ser que você faça aí com o papai e com a mamãe, né? Forme dupla com um colega e faça de conta que você é um entrevistador e ele é uma pessoa famosa que será entrevistada. Depois vocês podem trocar os papéis. No caderno, escreva as perguntas que você deseja fazer ao entrevistado. Se possível, anote as respostas que ele der durante a entrevista. Isso é uma brincadeira legal. Nessa época agora, dentro de casa, você pode brincar, né, de entrevistar na sua casa, certo? Não tem problema. É uma atividade que, se você fizer, é uma forma de você estar trabalhando o gênero entrevista. Mas não, tia, não deu para mim fazer. Não tem problema, porque nós iríamos fazer em sala de aula, certo? Em dupla, um trocando ideia com o outro, tá certo, meus amores? Então, meus amores, a nossa aula de redação hoje foi para concluir os textos que estavam faltando no nosso livro de português, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Que vocês leiam bem esses textos, tá? São textos interessantes, principalmente o da entrevista de Ruth Rocha, o do e-mail, né? Que é o endereço eletrônico, tá bom? Então, faça essa leitura, tá certo? E boa tarefa, bons estudos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de redação. Hoje foi interpretação textual, tá certo? Tchau, meus amores.